Nossa, muito bem. E aí? Vamos lá, Leia. você que manda. Vamos. Você que me chamou, então você que manda. Bom, te convidei para a gente poder trocar uma ideia um pouco sobre, né, esse lance da espiritualidade com os cristais e falar um pouco do meu caminho, porque bastante gente me pergunta como que eu comecei nesse mundo e tal, e aí queria contextualizar um pouco, né, esse processo para a gente poder, enfim, trocar essa ideia, porque você foi uma das chaves, né? Uma das peças principais aí no meu desenrolar, no meu desenvolvimento desse lance, principalmente com a meditação e com as pedras. E aí queria contar, então, que na verdade, assim, o meu caminho dentro da espiritualidade começou com uma quebra, né, da Igreja Católica, porque eu não me sentia mais confortável indo à missa e participando dos eventos, porque eu não entendia Deus como a Igreja Católica colocava para mim, dentro, né, do processo e tal. E aí eu rompi e comecei a pesquisar outras religiões, achando que Deus estava, né, fora, estava em alguma entidade, em algum lugar que não fosse dentro de mim. E aí, estudando o espiritismo e o budismo, é que eu fui encontrando esse lugar e entrando no processo do autoconhecimento. Paralelo a isso, eu comecei a praticar yoga, e aí a yoga me ajudou a centrar no meu corpo, a estar presente, e meu processo veio muito desse lugar, assim, de me perceber, e aí automaticamente eu fui entrando, né, em harmonia, vamos dizer assim, com esse lugar da religação, né, da religião como religação e não como algo externo. Até eu chegar em você e começar a estudar os cristais e fazer terapia com você e aplicar, né, os cristais em mim, e isso foi aumentando ainda mais esse processo todo. E aí, paralelamente, óbvio que o autoconhecimento foi ampliando, foi crescendo mais dentro de mim em termos de curiosidade, né? De entender quem eu era, como que eu era e como que eu podia ser uma pessoa melhor, trazendo isso, né? Um pouco dos ensinamentos do budismo e do espiritismo. E aí a coisa meio que deslanchou. Então, acho que muita gente também tem a curiosidade de saber como foi o seu processo nisso, né? Como você chegou nos cristais e tal. Eu também sempre tive uma ligação desde criança com eles, mas abandonei isso por, enfim, por ser adolescente, por não ter conexão e por, de alguma maneira, a minha família também não ser espiritualizada nesse sentido, né? Aí depois, com o tempo, a coisa foi melhorando e eu fui buscando esse caminho interno mesmo. Então, queria saber um pouco de você, né? Como que foi a sua trajetória e que dicas você pode dar. Eu separei algumas pedrinhas aqui, especificamente as verdes, que trabalham, né? Um pouco essa coisa da gente trabalhar a natureza interna. E aí, queria saber de você e depois a gente comentar delas. Eu separei a malaquita, o quartzo verde e o crisoprásil especificamente. Que eu acho que são pedras que me ajudaram nesse processo, não sei. Legal. Que outras dicas você pode dar para a gente aí também nesse sentido, né? De ir nessa busca e tal. Legal. Bom, primeiro, obrigado por ter me chamado, né? Estamos aqui nessa brincadeira legal de quarentena, de trazer um pouquinho mais do que a gente pode trazer, né? Para ajudar as pessoas. E, bom, então, vamos lá, né? No começo, então, a ideia foi hoje falar de cristais e espiritualidade, né? Assim como eu fiz a minha live no sábado sobre como os cristais auxiliam, né, no caminho espiritual. Caso alguém não tenha visto, está lá na minha página do YouTube, Eduardo Melo Cristais, está lá gravado. Eu acho que, primeiro, é legal a gente entender justamente o que é essa espiritualidade, né? Então, acho que isso que é legal. Lógico, a ideia não é dar essa introdução tão grande assim, mas, e é uma coisa que, inclusive, né, acho que nem em curso, pouca gente já ouviu a minha própria história, né? Eu conto muita história quando eu preciso contar, mas eu não fico falando muito de como tudo começou e tudo mais. E, para mim, lógico, os cristais
eles sempre tiveram junto. Né, foi praticamente, aliás, não foi desde do comecinho, porque eu nasci, né, tem gente até que às vezes olha meu torto quando eu falo algumas coisas de espiritismo e tal, tipo assim, né, quem é você, né, eu falei, tipo, eu nasci, não sou contra não, tá gente, relaxa, eu já explico, né, inclusive tem lugares incríveis, indico pessoas para ir às vezes, mas é que eu nasci numa família onde o meu avô, ele tinha um centro espírita, né? Então, eu nasci dentro de um centro espírita. Então, tudo começou que falar de espiritualidade, de alma, de plano astral, de não sei o que lá, tipo, a gente já nasceu falando, né? Minha família toda, praticamente, foi para esse caminho durante muitos e muitos anos, né? Meu avô era, né? Eu não chamo de pai de santo, porque eu nunca vi ele com esse nome, né? Mas é como se fosse, né? Era um centro meio umbanda, meio mesa branca, porque era uma coisa muito mais light do que uma umbanda clássica, mas a minha família sempre, né, conectada com isso tudo, meu pai, minha irmã, todo mundo junto. Então, sempre foi muito natural, né? Tipo, eu parti disso, né? Isso foi a base. Minha família, por outro lado, a minha avó, por parte de mãe, era muito católica, né? Então, isso sempre esteve próximo. E esse avô, que era espírita, ele sempre teve Jesus como o maior mestre dele, né? Porque o espiritismo, ele não tem essa briga, né, com outras religiões. Pelo menos não com a católica em si. Eu acho que com nenhuma, na verdade. Então, aí eu nasci ali, mas aí sim, mais ou menos uns 15 anos de idade, a minha família toda fez uma transição, né, onde a gente começou a deixar o espiritismo justamente por também enxergar muitos dogmas, né? Muitas prisões, muitos tem-que-s, né? Onde eu lembro que a gente queria, né? Foi todo um encaminhamento interno, externo, né? Para isso, mas a gente queria questionar, a gente queria ir atrás, queria entender o que tinha por trás, o que tinha além, né? Era uma coisa que ainda, por mais que dentro de uma concepção, de um outro ponto de vista, o espiritismo ele já abre muito, ele já traz muitas respostas, que é incrível. Ele já fala de reencarnação, ele já fala dos espíritos, ele já fala de muitas coisas incríveis. Ele para. Num certo momento, se a pessoa que estuda não vai muito atrás, estou falando que são todos os lugares, tem lugares que eu ouço que são incríveis, que estudam coisas incríveis e vão, né, muito mais, mas muitos não, né? Então a gente fez essa transição, né, justamente para sair de um modelo onde existia uma linha que te conduzia enquanto religião e foi para um nível onde a gente pudesse buscar trilhar esse caminho espiritual, que era primeiro, antes de entender, né? Porque eu acho que você entender o Deus interno, às vezes eu demorei alguns anos, né? Então foi muito questionamento, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Né? O que é um plano astral? O que é um plano mental? O que é um mestre ascensionado? O que é um ET? O que é a Terra? O que é Gaia? O que é o sistema solar? O que é Hélio? Então aí você vai, você abre tudo. Então esse é um caminho que eu falo que é muito comum no começo, a hora que você dá essa despertada, o mundo ele passa a ser infinito, né? Você fala, uau, que é isso, né? Eu achei que só existia aqui, morre, volta, morre, volta, morre, volta, e aí vem esses seres, eles começam a explicar tudo, e você começa a entender sobre muita coisa, talvez não entender, mas entender que existe, né? Porque demora pra gente entender também. Exato. E aí eu fiz essa grande, né? Eu comecei a estudar tudo, anos e anos e anos estudando, né? Nunca fiquei sem ler, um dia quase, então sempre estudando sobre vários assuntos, aí entender um pouco quem foi Buda, o budismo, né, aí um pouco do tronco chinês, que eu estava já entendendo um pouquinho, junto disso os cristais apareceram 15 para 16 anos, aí vieram os livros de cristais que estão muito misturados com a parte de espiritualidade, ainda mais os mais antigos, que é tudo muito esotérico, mas coisas boas também. E aí foi fazendo essa salada, no bom sentido. E aí, aos poucos, chegou Lao Tse, depois Yogananda, depois, né, o Buda eu falei já, e aí você vai um vários mestres, e aí você vai entendendo, né, que inclusive os grandes mestres, eles falam, né, um momento do processo espiritual, principalmente o início desse processo espiritual, ele vai te trazer para muita informação, para muito conteúdo, principalmente para você aprender
e ler a história dos grandes mestres e dos grandes santos, né? Para você entender o que existe, aí baseado nisso você vai entender um pouco das leis cósmicas e não sei o que lá, e aí você abre tudo. E depois que você abre tudo, não, depois, aí conforme você vai abrindo, vai se abrindo junto, né? E vai Sim. limpando, e aí você começa a ver um entendimento comum entre todos esses seres, que é incrível. Aí você fala, pô, eu li isso aqui de Jesus, aí olha o que Buda falou, nossa, mas aquele São Francisco falou não sei o que lá ali, falou, nossa, mas isso aqui de Krishna é a mesma coisa. E aí você Sim. começa a ver que todos eles, no fundo, falam uma mesma coisa. E aí Sim. você fala, peraí, mas essa coisa então deve ser verdade, né? E basicamente, essa coisa, ela é basicamente que Deus e tudo se traduz como amor, né? Esse amor, ou esse Deus, ou isso tudo, ele se expressa dentro do ser humano como uma centelha divina. E a única meta que realmente importa é você reconhecer essa divindade interna, né? Ou seja, esse seu eu real interno, Sim. e permitir com que ele se expresse através de você. Como? Acalmando e equilibrando os corpos inferiores, que são criados por essa personalidade quando a gente encarna, para que a gente possa ser como um cristal, teoricamente, e permitir com que os nossos impulsos internos se manifestem na nossa vida, que é assim como os grandes mestres explicam. E aí que eu comecei a entender isso tudo, e aí a meditação, junto com isso, ela começa a vir como um fator quase imprescindível. Uhum. Muita meditação durante muitos anos. E aí, depois de muitos anos, eu conheci, que você conhece, né, o nosso mestre de meditação, Swami Nardanand, da Índia, de Ujjain, né, que aí nos passou uma técnica, né, porque a técnica é muito simples, né, de meditação, onde aí eu consegui mais profundo ainda, e o grande ensinamento, que é o mesmo, né, de que Deus está dentro de você, deixa ele se expressar, aprende a se conectar com ele, e aí as coisas foram. E dentro disso, para mim, os cristais, eles sempre estiveram juntos. Desde os 15 para 16 anos, toda vez que eu aprendi alguma coisa nova, ou dentro desse processo de autoconhecimento, eu vi uma coisa que não estava muito legal em mim, eu já ia pegar um cristal para trabalhar em mim. Aí eu até trabalhava ou em meditação, ou em tudo, né? E eles Uhum. sempre tiveram junto, então toda a minha expressão e o meu conhecimento, sempre que eu adquiria alguma coisa nova, quase sempre eu fazia um paralelo com cristais, e tinha algum cristal que ele estava me ajudando nesse processo em si, né? E aí foi que eu, ao longo dos anos, que eu até falei na palestrinha de sábado, na live de sábado, como os cristais, quando entendidos por essa ótica, eles chegam, te ajudam a ancorar uma virtude, né? Fazem você integrar aquilo, e aí a partir do momento que você integra, você não precisa mais deles, e aí vem outro, e aí vem outro, e aí vem outro, e o meu processo é assim, né? Por um lado, 3 troncos, acho, né? Um lado meditação, outro lado estudo, o outro lado o conhece-te a ti mesmo, que é o processo terapêutico, junto com os Sim. cristais. Então foi mais ou menos assim, tentei fazer um resumo para não ficar muito longo, né? Mas essa é a ideia por cima. Depois a gente entra em fraternidade branca. Vamos Uhum. primeiro eu continuar, e aí eu chego, né? Se desse couber hoje, a gente fala mais tarde. Então, assim, o que eu vejo também, que é um pouco o meu caminho, que a busca dessa espiritualidade tem muito a ver com o processo de autoconhecimento mesmo, né? Que seja com a ferramenta dos cristais, ou com a ferramenta da meditação, ou estudos, se a gente não se conhece, não entende quem a gente é, as nossas características, e vai trabalhando em cima delas para poder ser uma pessoa melhor para a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Porque daí automaticamente a gente reverbera isso para as outras pessoas, aí primeiro no nosso ciclo familiar, e aí vai ampliando isso para o mundo, né? E aí percebe esse um ser único. Para mim é uma coisa que não tem como desligar, né? A espiritualidade está diretamente ligada ao autoconhecimento. Acho que o espiritismo, o budismo também, que foram, né, os princípios aí da onde eu comecei a estudar, eles também falam disso, né? Hoje estou praticando xamanismo também, que tem a ver com isso, né? Quando você fala de ancorar as virtudes, a gente fala de reprogramação no corpo, né? Das próximas vidas, vidas que a gente já está vivendo e que a gente não sabe, ou de limpar karmas, né? Das vidas passadas e tal, como você também falou de limpeza, né? De ancorar esses corpos mais inferiores, trabalhar eles nesse sentido de limpar e tal.
Então, eu vejo que as coisas caminham muito juntas, né? Esses processos. E aí o autoconhecimento vem disso, desse estudo interno. E é uma religação com a gente mesmo, né? Não tem muito como fugir disso daí. Exato, né? Toda religião, ela vem de religare, né? Que é isso que você está usando o termo, né? Então, é isso que é legal. Por mais que muitas religiões, ao longo dos milênios, elas vão se deturpando, inclusive, né, no estudo mais profundo, inclusive que a Fraternidade Branca explica, eles explicam, né, que de tempos em tempos as religiões elas se perdem, né? Sim. E aí eles enviam um novo avatar, que é um novo ser, justamente para reestruturar a mensagem original, né? E aí com isso acaba se criando uma nova religião. E muitas vezes é o mesmo ser que cria várias religiões que encarnam depois de milhares de anos, né? Então isso é muito legal, porque se você entender isso, se você quiser ir para Zaratustra na Pérsia, para Buda na Índia, né, para, sei lá, para Jesus ali no, né, o Oriente Médio ali, se você quiser olhar para Krishna, se você quiser pensar em, sei lá, Platão, a Cabala, Hermes do Egito, a Cabala judaica, todos eles são grandes mestres que a essência vai ser sempre a mesma, né? Então, a religião, o religare, se for uma pessoa que vai fundo na religião mesmo, hoje em dia, que talvez muitas já se perderam um pouquinho, ele vai chegar no mesmo lugar. Mas hoje em dia a gente tem a possibilidade de não precisar ir apenas pela religião. A gente tem a possibilidade de fazer o nosso compêndio, principalmente porque você tem grupos, tem lugares que te fazem essa junção, como a teosofia foi a primeira a fazer no final do século XIX. Né? Foi o quê? Foi um estudo de religião comparada para explicar para as pessoas que tudo era a mesma coisa. Depois dela vieram várias outras instituições, outros grupos, e aí hoje para a gente é muito mais fácil, a gente não precisa seguir só uma, mas a gente pode. Né? Mas e dentro disso, né, você falou muito do autoconhecimento, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Do oráculo de Delfos na Grécia, né? Homem, conhece-te a ti mesmo, né? Sempre o conhecer-te é impossível, né? E eu acho que o se conhecer, ele tem duas instâncias, né? A primeira instância é essa que você falou, né? Que é o quê? É você entender quem é você. Primeiro, para você entender quem não é você. Sim. Porque a gente, nós somos um subproduto de tudo aquilo que a gente viveu, tanto em outras vidas, quanto da criação que a gente teve nessa vida com a nossa família. E nem sempre nós somos tão... as nossas famílias são tão treinadas assim para permitir que a gente expresse já a nossa essência desde que a gente nasceu. Por exemplo, não é tão fácil assim. Então, a hora que você entra num processo de autoconhecimento, a primeira coisa que você vai fazer é entender o que você não é. Né? Entender um monte de crenças que te colocaram de família, de religião, de sexo, de dinheiro, de espiritualidade, de um monte de coisa. Inclusive, os grandes mestres falam, né? O processo de autoconhecimento é muito mais um despir de roupas que você não é, para que você chegue na verdade do que você é e sempre foi, só que tinha se esquecido por causa do processo todo, né? Então, quando você vai se conhecendo, você vai limpando todos os lixos, todos os sanskaras, os karmas, né? os nós, os traumas, aquilo tudo vai saindo, e lógico, aí você vai se refinando, que foi o que você falou, né? A partir do momento que eu começo nesse processo de refinamento, eu passo a ser um instrumento de até inspiração para outras pessoas, mas não porque eu quero inspirar, mas porque eu me torno cada vez mais humano, com cada vez mais virtudes, com cada vez mais ética, com cada vez mais integridade, com cada vez mais coisas que tornam a gente ser humano e deixar cada vez menos animal, porque os corpos inferiores, eles muitas vezes, se eles estão desequilibrados, se a gente for dominado por eles, a gente vai ser muito mais parecido com um animal do que com um ser humano. No sentido de seguir o instinto e às vezes fazer e ter uma reação ao invés de ter uma ação, né? Tipo, de agir com coragem, que é o lance de agir com o coração mesmo, né? Exatamente. Até eu estava lendo esses dias que eu falei no sábado sobre um mestre explicando sobre isso. Ele falou a natureza do corpo do eu inferior, que é constituída por os 3 corpos inferiores, que é o físico, etérico, emocional e mental inferior, ele é o desejo.
Então, a pessoa que ela vive pelo nível inferior dela, ela só deseja, ela sempre quer mais, 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 mais. E a pessoa, quando ela consegue equilibrar esse eu inferior e se conectar com o eu superior dela, ela já começa a entender que não existe só eu, que existe nós. Que eu faço parte de um todo maior, que eu tenho um papel todo maior, né? Que esse todo, ele pode me ajudar e eu posso ajudá-lo também. Né? Ele até dizia, nasce de dentro para fora, começa a nascer a noção do serviço, a noção do autoaprimoramento. Né? Então, é um processo que, sem você se conhecer, você não consegue equilibrar esses corpos inferiores, a sua parte emocional, a sua parte mental inferior, né? Mesmo os instintos mais básicos. E aí, quando você se conhece, vai colocando ordem nessa casa, você permite com que essa parte de baixo fique mais organizada e não te controle, né? E aí você passa a acessar, né, a sua alma, o seu eu superior, e aí os níveis mais elevados da gente mesmo. Então, eu lembro que sábado você falou sobre as entidades, né? Os seres que estão fora, que é isso, como os mestres ascensionados, como Jesus e tal, que eles acabam sendo ferramentas também, né, de orientação. Então, quando a gente se orienta pelo nosso guia, que na verdade é parte da gente, não sei se isso faz muito sentido, mas eles são exatamente orientadores, no sentido de ajudar a gente a se manter. E as pedras, o floral, a meditação também são como mestres, como orientadores nesse sentido, da gente utilizar das ferramentas que a Terra nos proporciona para poder ampliar, né? Ganhar essas virtudes e limpar aquilo que não faz sentido, as crenças limitantes e tal, que a gente acabou sendo criado nessa estrutura, na família, no círculo social, enfim, no inconsciente coletivo e todos esses processos. Eu acho que aí tem uma ressalva que eu faço sempre, porque quando eu cito, né, de você, das conexões externas com seres externos, com entidades externas, ou seja, seres que não estão no plano físico, é muito legal a gente entender o que existe, né? Muita gente, ingenuamente, acha que tudo que não está no físico é evoluído, né? E quando você estuda a estrutura do plano astral, que é o próximo plano, você tem 7 subníveis e você tem os níveis inferiores, são seres extremamente baixos, muito baixos, né? Então, você tem o primeiro nível, segundo nível, não sabe ver qual nível é, mas existem muitos seres que estão fora, que você pode, às vezes, alguém pode se conectar espiritualmente, que são extremamente baixos, muito menos evoluídos do que a gente. E se passam por seres evoluídos, né? Então, inclusive tem muitos que estão no mesmo nível que a gente e, lógico, alguns acima. Isso no plano astral. Aí quem está acima disso, que você vai já teoricamente já para o nível dos mestres ascensionados, que são seres que não encarnam mais, eles já acabaram a escola Terra, aí está falando de uma outra faixa, né? E que dificilmente eles vão fazer uma comunicação direta com a gente. Eles têm um trabalho só por meditação, não é por incorporação e coisas assim, entendeu? Então isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado e ajuda as pessoas a entenderem, porque não é porque vem de fora ou porque está no outro nível de densidade, porque morreu, por exemplo, que está mais evoluído do que a gente, entendeu? Então, eu acho que tem que fazer são duas divisões. Então, a primeira é entender que, lógico, a gente tem que tomar muito cuidado para as pessoas que têm conexão, para entender o que está conectando, né? Que foi até que nem outro dia alguém me falou, não, mas eu li um texto de um tal que foi canalizado e ele estava falando que as coisas vão piorar, que vai dizer que lá, que vai dar muito medo. Aí eu falei, você acha mesmo que um ser de luz vai ficar te colocando medo? Não. Você acha que faz sentido? Você entende o que essa pessoa está dizendo? Não é assim. Não é assim. Um ser realmente evoluído, ele sempre vai jogar para cima. Ele vai te ancorar, ele vai te ajudar, ele vai te impulsionar, ele vai te encorajar, ele vai falar, pô, o negócio pode ser, mas vamos, entendeu? Sim. Ele não vai jogar para baixo, porque ele sabe que se você te conecta para baixo, seu nível de densidade abaixa, você conecta com o que é pior de você. E não com o que é melhor. Ele quer com que você cresça enquanto ser humano, não abaixe. Óbvio, com a sua coragem e com medo. Exatamente. Aí eu falei, esquece esse texto. Esse texto não foi uma canalização de verdade. Foi uma canalização por um ser que diz se passar por esse mestre, que era o mestre ascensionado, que dizia que tinha sido, e não era.
entendeu? Sim. Então, hoje em dia existe muito isso. Então, é uma coisa que eu tomo um pouco eu falo muito, mas tomo um pouco de cuidado, para que as pessoas consigam, inclusive porque os mestres falam, ter um pouco mais de discernimento, aprender a ouvir dentro de si, será que faz sentido isso mesmo, né? Por quê? Porque o trabalho todo deles é ajudar você a se conectar com você. Aí sim entra aquilo que você falou. Muitas vezes você vai encontrar grandes mestres, tanto no plano físico quanto num outro nível, que eles serão guias que irão te ajudar a se conectar com você. Que é o Sim. que eles falam, não é se conectar comigo, é se conectar com você. O Sim. trabalho é sempre a manifestação do Deus interno, da essência interna e da conexão com a pureza interna, né? E aí a pessoa vai evoluindo, tal, 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 tal. E aí a outra parte que você falou, que eu achei muito legal, que são as ferramentas que a gente usa, né? Então, no caso, os cristais, eles são ferramentas. Para quê? Porque dentro desse processo de autoconhecimento, você vai precisar, né? Muitas vezes a pessoa vem lá, legal, eu entendi que, puta, meu pai brigou comigo quando eu tinha 2 anos, fez não sei o que lá, gerou um puta trauma, ele morreu, não sei o que lá, acabou. Falou, nossa, tem um buraco negro do masculino interno, né? Uhum. O que o cristal faz, a partir do momento que você entende aquilo, ele fala, pô, peraí, então deixa eu trabalhar isso. Deixa eu pegar aqui um quartzo cetro, uma malaquita, né, alguma coisa, para ver se eu consigo trazer um pouco dessa energia desse campo que ficou faltando no meu ser, mas que tem outras ferramentas. Ah, então eu vou tomar um saguaro, né, que é um floral, vou tomar um Red Helmet Orchid, vou tomar um Baby Blue Eyes, que são florais também que trabalham a ausência do pai interno. E aí vem as ferramentas para organizar o sistema que estava desorganizado, por quê? Por um trauma, por alguma coisa. Aí que entra esse autoconhecimento, e geralmente a gente vai trabalhar todas essas cascas, esses lixos, esses desequilíbrios, para que cada vez mais a gente consiga se alinhar com esse Deus interno, né? Então, Uhum. o que eu falo, não tem como a gente, não, pelo menos na minha visão hoje, não tem como a gente entender essas terapias sem entender esse Deus interno, essa alma e essa conexão, porque essa é a única meta. Né, ajudar a pessoa a voltar para o eixo dela, a voltar para o eu dela, a voltar para aquilo que ela é de verdade. Mas a gente tem um monte de empecilhos que impedem, né? Sim. Por traumas, por medos, por crenças. E Sim, aí e a as vida, e ferramentas... conforme a vida vai acontecendo, também vão surgindo outros desafios, né? Que vão, podem ampliar esses traumas ou desmistificá-los, vamos dizer assim, né? Então, é tudo uma questão de um processo mesmo, né? Assim, de você estar sempre em contato com esse estudo interior, né? Com você ir cada vez mais ampliando essa limpeza e buscando novas perspectivas, como você fala, né? E subindo as oitavas dentro desse entendimento, né? Do seu próprio processo, assim. Que é como se a gente, né, tem esse trauma de 2 anos, aí você se nutre, você entende, você limpa o trauma, mas aí alguma coisa bem acontece nesse lugar do masculino, né? Dando esse exemplo do pai, que te faz como se você estivesse revivendo aquilo, mas já com uma outra consciência, né? Num outro nível. E aí a gente vai entendendo que o processo terapêutico e o processo de autoconhecimento é uma coisa contínua, né? Que a gente vai sempre subindo um degrauzinho, né? Como construir uma casa, põe o tijolo, cimento, e assim a gente vai subindo para ganhar esse entendimento mais completo, né? Eu falo sempre que não existe um lado ou outro, existem, né, as perspectivas, né, o que a vida traz para a gente em termos de perspectiva. Então, a quarentena tem a perspectiva de ser ótima, por um lado, para a gente exatamente se conectar com a gente mesmo, mas também para reviver traumas. Então, tem pessoas passando muitas necessidades, como tem outras se redescobrindo. Então, são várias perspectivas dentro de um mesmo, né, parâmetro, um mesmo lugar, sei lá. E aí usar, né, todas essas ferramentas, seja a meditação, os florais, a terapia, a conversa com algum amigo, a própria filosofia, né, acho que é uma ferramenta de estudo legal, porque amplia a nossa cabeça, né, abre a coisa de ter o conhecimento mesmo, que você falou, né. E aí, enfim, galgando, né, esse caminho e tal, esse processo todo. Então, são níveis de consciência, né? É isso que a gente precisa entender, né? Muita gente, às vezes, inclusive eu já quis milhões de vezes ir direto e rápido, e não sei o que lá, e tudo mais, porque a gente tem, às vezes, essa ansiedade, né? De entender logo, desconectar logo. É um processo, e é um processo infinito,
né? Sim. Então, assim, para que correr, né? Tem uma historinha do Buda, que eu nunca sou bom, não sou rio de contar a historinha, mas ele dizia, né? Foi uma historinha mais ou menos assim, que falava que o Buda pediu para um discípulo, uma criancinha, assim, pequena, né? Falou, você conhece aquela plantinha, tal, no monte e tal, blá, blá, blá? Ele falou, lógico, mestre, lógico, lógico. Ele falou, pega para mim, por favor. Aí o menino foi, né? Discípulo, imagina, o supremo mestre dele pediu, ele foi correndo, voltou, chegou esbaforido assim, entregou. Aí o Buda chegou e falou, agora me conta como foi o caminho até lá e a volta. Pô, mestre, não consegui, porque fui correndo, tal, tal, tal. Ele falou, então pega a plantinha de novo para mim. Né? Porque ele não queria a plantinha, ele queria que o menino visse alguma coisa no caminho. O que os grandes mestres explicam o que importa é o caminho, né? O Joshua, que é um psicólogo americano que eu falo sempre, né, da psicologia transpessoal, ele diz que os mestres explicaram para ele que quando você acaba a escola terra, numa régua de 30 centímetros, você chegou no 3º centímetro. Então, pensa no nível de Buda, Jesus e tipo assim, eles chegaram no 3º, de 30. Né? Então, peraí, para que correr, né? Porque assim, quando eu chegar lá, eu vou ter acabado 10% da escola toda, né? Então, é muita coisa, né? Tipo, é infinito. No nosso nível de consciência hoje, é infinito, né? Sim. E a gente entende que essa evolução, ela se dá sempre em ciclos, né? Que são as espirais, sempre numa oitava acima. Inclusive, muita gente, né, que eu falo, a gente já falou muito isso em terapia também, às vezes a pessoa volta e fala, meu Deus, voltei para o mesmo estado, meu Deus, não evolui nada, estou igual. Fala, não é isso, é porque a vida, ela vai em espiral, sempre ascendente, e muitas vezes você tem um assunto principal na vida que depois de um ciclo você volta para o mesmo assunto e fala, e agora, como é que você está enxergando ele? Falta você limpar mais um pouquinho. E aí você vai um pouquinho, né? Eu estava gravando o curso no sábado e eu dei esse exemplo misturado com as marés. Então é como se a gente, em uma oitava, existisse uma expansão e uma contração, uma expansão e uma contração. Então eu expando, eu entendo, eu estudo, eu volto, eu recolho, eu integro aquilo, eu expando, eu integro, eu expando, eu integro. E aí a gente vai num caminho que não para, né? A própria Lucilena explica, ela fala que nem uma escada. A escada, ela tem os 2 eixos verticais e vários horizontais, né? Então, o caminho de evolução é assim, você evolui um degrau e aí você para descansar, integra aquilo e tudo, e qual é o próximo passo. E é assim que funciona, né? E é um caminho eterno, então a gente não precisa nem né, ficar com pressa para isso, né? E você falou uma outra coisa muito legal, que muita gente, até o Gui, se ele tiver aí ainda, fala, né, e a filosofia, né? Se você for estudar a filosofia clássica, ela é a filosofia do caminho espiritual, né? Platão falava, Aristóteles falava, sei lá, Hermes falava. Eu não conheço de filosofia atual, nunca estudei isso, né? Mas estudando o pessoal que explica isso pra gente, você vê que os grandes mestres clássicos, eles conheciam tudo isso. Pitágoras conhecia isso tudo, todos eles, né? Apolônio de Tiana lá atrás também, e mais vários. Eu não sou um o Hermes lá trabalham. O Hermes do Egito, tem milhões, entendeu? Então, é isso, só que é colocado às vezes para a gente por uma outra maneira, a gente às vezes não entende que no fundo o que está se falando ali é da mesma coisa, entendeu? Então é incrível, né? Eu fico fascinado por isso tudo, né? Por isso o lance, eu acho que da perspectiva que eu comentei, né? Para mim, assim, é isso, né? Você vai entendendo, primeiro entendi quem era Jesus pela Igreja Católica, depois Jesus pelo Espiritismo, e aí Buda, que é a mesma coisa, porque isso no fundo é amor, e aí vai ampliando a sua perspectiva dentro do processo, né? Dentro do seu próprio caminhar, né? Exatamente. E dos seus níveis de consciência, né? Isso é uma coisa muito legal a gente entender. Quando você traça esse caminho, cada nível que você sobe, você vai entender a mesma coisa, só que de maneira muito mais ampla. É incrível isso, né? Que é o que as pessoas escrevem sobre os grandes clássicos, os grandes livros, né? Se você pega aquilo ali e lê ele 10 vezes em 10 anos diferentes, você vai entender muito além do que aquilo que está ali, porque a linguagem dos grandes mestres, inclusive, ela é meio codificada, né? Você não entende tanto assim no começo, aí você vai entendendo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e é esse galgar dos níveis de consciência
que é o verdadeiro caminho espiritual, voltando, né, afunilando cada vez mais para o topo, que chega na unidade do eu sou, né? Entender que eu faço parte, eu sou, né? Não eu sou a A personalidade, expressão, mas eu sim. estou integrado a esse eu maior, né? Então esse é o verdadeiro caminho espiritual, né? Pelo menos eu acredito nisso, e é isso que os mestres que eu já li falam, né? E uma coisa legal também que eu acho disso é que, no fundo, cada um tem o seu, né, Edu? Porque a gente não tem só os cristais, ou os florais, ou a meditação como ferramenta, né? Isso é um estudo. Então, cada um vai se encontrar, né, num lugar aonde te chama, né? Eu, pelo menos, exatamente, a minha busca foi no budismo, foi no espiritismo. Hoje, né, eu estudo muito o xamanismo, estudo os cristais e medito. E cada um vai ter a sua maneira, né? Vai trilhar o seu próprio caminho, né? Que isso eu acho uma coisa importante também, porque tem muita gente, ai, como que você fez? Então, se eu fizer assim, será que vai dar certo? Não sei, né? Cada um tem a sua. O legal da gente poder compartilhar, eu acho, e uma das ideias da live, acho que também veio disso, porque é isso, você começou o seu estudo com 15, 16 anos dos cristais. Eu comecei o meu com 30, né? Mas eu tive outras experiências, outras coisas na minha vida que me deram estrutura para trabalhar com outras coisas. E aí eu fui construindo o meu caminho. Então, acho que tem muito disso, né? De cada um poder enxergar e buscar e pesquisar aquilo que chama mais a sua atenção. Tem gente que prefere trabalhar com planta, tem gente que prefere trabalhar com arte, né? Que são caminhos também para essa busca da criatividade, né? Do eu, da maneira de se expressar e tal. E, enfim, Exatamente. acho que Eu acho que tem. não, eu acho que é isso. Porque até por isso que eu logo no começo eu falei, né, quando a gente começa esse caminho que a pessoa meio desperta, né, que ela quer ou algo mais, o movimento ele é de uma expansão muito grande e meio que de conhecer um pouco de tudo. Sim. É muito comum, já acompanhei muita gente nesse processo. Justamente por isso, porque a partir do entendimento de grande parte dessas possibilidades, quanto terapêuticas, quanto espirituais ou filosóficas, ela vai vendo qual faz sentido para ela, né? Uhum. E ela vai criando a saladinha dela. Sim. Porque não existem dois caminhos iguais. Né? Então, até eu converso muito com o Jorge sobre isso também, que ele estava aí, não sei se ele está ainda, mas ele segue muito um caminho de oração ao invés de meditação, né? Mas eu lembro, o seu parou um pouco o vídeo aqui, voltou. Mas eu lembro que um dia, inclusive, eu estava lendo um livro há muitos anos, ele chamava Neurofisiologia da Meditação. E eles Uhum. explicavam que o ponto no cérebro que era ativado pela meditação era o mesmo da oração. E aí, Sim. para que eu vou ficar brigando aqui embaixo? Porque no fundo a gente sabe que chega no mesmo lugar, No mesmo entendeu? lugar. Porque uma meditação profunda, ela é um grande tipo de oração, porque ela é uma devoção a Deus. E uma meditação Sim. e uma oração profunda, aquela pessoa está tão imersa em Deus, em Jesus, em Buda, que ele vai chegar no mesmo lugar, entendeu? Então, isso que é Sim. incrível, né? É você entender que justamente isso, todos os caminhos levam a Roma, né? Que é amor ao contrário, né? Uhum. Em Exato. todos os caminhos levam para o mesmo lugar. E as pessoas precisam buscar, cada um de nós, o que faz sentido. Né? Muita gente Sim. às vezes me chama para rituais, para alguma coisa. Eu falo, gente, eu não sou do ritual. Entendeu? A minha prática é eu quietinho meditando. Por quê? Porque é o que faz sentido para mim. Ah, mas você é Sim. contra? De maneira nenhuma. Não, Né? é isso aí. Eu só tenho que ser fiel ao que o meu coração me pede. Eu não vou É. entrar em alguma coisa que eu não me sinto bem, eu vou acabar com a energia do lugar que está lá tudo conectado e eu não estou bem ali, né? Mas não é porque às vezes eu não gosto no sentido de achar que não é bom, é simplesmente porque Uhum. não é minha expressão. Né? Uhum. Assim como eu posso ter gostado de um estilo de música e outra pessoa não gosta de outro. Inclusive, essa é a grande beleza dessa dança toda cósmica, né? Exato. Então, cada um quer gerar uma experiência diferente, contribuindo para o todo maior. Então, Exato. acho que quando você entende isso, fica muito mais tranquilo. Até porque, se tiver alguma coisa que você tem até um certo ick, você fala, nossa senhora, Uhum. você Você já respeita. sabe que não é. É. Mas você respeita. Você fala, Uhum. legal, não, para mim não, É. mas eu Exato. respeito, entendeu? Eu acho que isso é muito legal porque a gente fica muito mais fraterno, a gente fica muito mais respeitoso. Lógico, não sou Buda ainda preciso evoluir muito,
mas a gente tenta ao máximo sair do julgamento e entender a unidade por trás de tudo, entendeu? Eu até anotei, depois da sua aula de sábado, eu até anotei sobre o lance do julgamento e da culpa, né? Porque a gente tem essa estrutura, né, como católicos, né, de formação maior aqui no Brasil, especificamente, né, no mundo, mas aqui, então, como essa coisa do julgamento e da culpa também acabam ancorando na gente esse olhar, né? Então, eu não sou essa pessoa perfeita, no sentido, eu não sou boa, eu tenho raiva, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E aí você vai entendendo que, pera, né? Como é que eu vou, enfim, ajustar isso, né? Não me sentir culpada e, ao mesmo tempo, eu vejo muito pela minha irmã, assim, pela lição que ela tem me dado como ser mãe, né? Ela fala que ela sofre muito, às vezes, de falar não, por exemplo, para as minhas sobrinhas. E aí, outro dia ela veio reclamar, não, mas eu não devia fazer isso. Eu falei, Cis, mas você é mãe, você tem que falar não, você tem que colocar um limite, né? O seu papel é educar. E o meu papel é apoiar ela, né? Como madrinha e coisa e tal. Então, tudo tem um equilíbrio, né? A gente tem essas funções, né? Agora, indo um pouco para a prática, porque eu acho que isso para mim faz muito sentido no processo do autoconhecimento e da espiritualidade. Então, assim, dá uma dica aí pra gente. Eu separei aqui, falei para você, a malaquita, o quartzo verde e o crisoprásil como 3 pedras que me ajudaram muito nesse processo, né? A malaquita me ajudando a limpar, o quartzo verde me lembrando da natureza externa como terra e também da minha natureza, e o crisoprásil também trazendo essa expressão da minha natureza. O que você pode falar para a gente em termos de pedra e de cristais que podem ajudar a gente nesse processo, né, de ancorar, de limpar e de ancorar essas virtudes, entender as nossas características, não como qualidades ou defeitos, mas sim como características e perspectivas de quem a gente é e como a gente pode ir se melhorando nisso daí. Legal. Eu acho que antes de chegar nessas pedras, porque essas foram pedras que te ajudaram, porque você já estava com um certo nível de consciência um pouquinho mais maior, né, com relação a si mesmo. Mas tem muita gente que está no zero, tipo assim, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, eu não conheço, isso é tudo uma novidade para mim. Né? Então, quando você está no começo disso, né, mesmo não só no começo, no processo também, né, mas às vezes no começo mais a gente precisa de pedras de abertura, que são pedras para a gente começar a entender que existe um algo mais, começar a entender que talvez eu tenha que me conhecer, começar a expandir. E a ametista é sempre a primeira pedra para a gente utilizar. Você pode utilizar em pingente, pode utilizar em meditação, pode fazer um elixir para o método direto, que é justamente um cristal que a gente pode dormir com ela, que é incrível para dormir, boa, né, que é a roxinha, que ela é o cristal por si, do início desse processo todo. Então, ela é incrível para isso. E o próprio cristal de quartzo, né, eu tenho um aqui também, eu peguei também é um cristal incrível para a gente começar esse processo de entender essa pureza, essa conexão interna. Né? O meu primeiro cristal pessoal maior foi um cristalzinho de quartzo, né, que é para a gente começar a entender, porque às vezes se eu vou direto, por exemplo, para umas pedras verdes, que são as pedras né, de eu fixar, de eu confiar em mim, para eu poder me conectar e tudo mais, mas eu preciso entender antes aonde que eu tenho que me fixar onde, eu tenho que me ancorar onde. Né? Então eu iria primeiro para essas pedras mais sutis, a ametista, o quartzo branco mesmo, que são as mais simples, né? Aí eu citei no sábado, né, que a lepidolita, que é uma mica roxa, também é um cristal legal que trabalha o cardíaco com o 7º chakra, vai ajudando nesse processo de limpar essas camadas, né? Tem a damburita, que também é cristal já um pouquinho mais sutil, mas que ajuda a gente a começar a entender que esse Deus está dentro e não fora. Também é um cristal incrível que ajuda muito. A charoita é uma das que eu até iria, depois da ametista, eu já iria para uma charoita, que é uma pedra roxinha com alguns pontinhos pretos, né, que não chamam de charoita, mas elas dão juntas, que ela também vai ajudando a gente a abrir, mas já começar a falar como é que eu trago isso para a minha vida prática. Né, ela começa esse processo. Então, acho que essas pedras, né? Então, eu falei da ametista, do cristal de quartzo, da damburita, da lepidolita, que é uma mica roxa, e da charoita, né? Para quem não conhece, charoita é com CH.
Então, eu acho que elas seriam pedras para começar esse processo de abertura. Até a própria pirita seria interessante para as pessoas conseguirem abrir a estrutura mental delas, para elas conseguirem entender que existe algo mais, né? Para sair, inclusive, a Mel perguntou aí sobre a questão de dogmas, inclusive para a gente sair dos dogmas, né? Porque o dogma ele é muito ruim porque ele prende. Ele não te permite perguntar o porquê, né? E se você vai para qualquer tronco mais profundo, principalmente o indiano, que é o que eu mais estou próximo, você pode perguntar todos os porquês, que todos eles sabem te responder tudo porquê, porque o processo espiritual é uma ciência. Então você tem que questionar para entender, para saber por onde. E quando alguém fala não é porque é e não tem resposta só porque é porque muitas vezes essa pessoa ou não quer que você saiba, ou ela também não sabe. Né? Então, tudo bem que ela não sabe, mas ela tem que falar que ela não sabe. E se ela falar porque me segue, aí é onde trava. Então, a perita, ela também abre e fala, peraí, será que não tem uma resposta para isso? Será que alguém não está querendo me dizer ou eu também não estou querendo entender? Então, acho que a perita também é bem legal para esse começo. Aí, sim, conforme eu vou me estruturando, entendendo, abrindo, e aí você fala, nossa senhora, entendi que eu tinha que ir para lá e eu fui para lá na minha vida, agora tem que ajeitar de novo o negócio. Aí já malaquita, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que aprender a ancorar no meu coração e falar, não, eu preciso confiar nele, confiar na minha essência, né? Exatamente, que é um cristal que ajuda você a desenvolver o poder pessoal. Eu sou isso, né? Isso faz sentido para minha alma. Então, por mais que a estrutura externa diga não, eu digo sim, né? Aí depois dela, talvez um crisoprásico que fale, não, eu vou. Aquela coisa, eu tô indo, mas eu não sei. Aí vem o crisoprásico, dá chute na bunda, né? Que para mim, ele é coragem para você ser você mesmo. Né? Vem e fala, não, vou, eu preciso ir, eu preciso me mostrar no mundo, eu preciso agir baseado em mim mesmo, entendeu? Então aí essas pedras verdes, eu acho que elas são muito legais para quando você está nesse momento de se estruturar. É como se assim, você já fez o download, ou começou a fazer o download, você já começou a ajustar a rota, só que ainda tem o eu antigo que quer te mandar para o lugar velho e o eu novo, que é o eu real, já te mandando para o lugar correto, que é o que faz sentido para você. E aí que essas pedras entram para te dar esse impulso para você ir, entendeu? Que acho que foi muito o seu caso, né? Que foi quando você desconheceu tal, que foram as pedras que você já estava na NATO, já tinha feito uma transição, então você já estava começando a trilhar o caminho que fazia mais sentido para você. Pensando nas cores e aonde essas pedras atuam, nos chakras e tal, apesar da gente usar, né, a mesma pedra em todos os chakras no trabalho terapêutico, a gente pode falar que primeiro você está pensando, né, nessa abertura do coronário aqui, nessa ligação né, com a sua espiritualidade, né, com sua alma e coisa e tal, para depois vir para o coração, né, que daí vão ser as pedras verdes, né? Então você está falando do lilás, do roxo, do quartzo transparente, do dourado, e aí vim trazendo para o coração para poder acessar, então, esse lugar da presença interna, né? Exatamente, é porque você precisa primeiro dessa abertura, né? Então, é isso, foi que nem eu falei no começo, quando a pessoa começa, existe uma necessidade de expansão, de entender o novo, de fazer tudo e também de conexão, né? O sétimo chakra, ele representa o lado mais sutil, mais alto, né? Mas o ancoramento dele se dá no coração. Mas eu preciso abrir primeiro, eu preciso tirar a rolha, né? Tirar a rolha para que eu permita com que a minha personalidade, né, que é o eu inferior, se conecte com o eu superior, que é a minha alma. E aí, a partir dessa conexão, que eu faço os ajustes, porque eu lembro quem eu sou, lógico, não conscientemente, mas através de impulsos, através de vontades. E aí você fala, nossa, não, mas para mim faz muito mais sentido isso. Não, mas eu queria que para mim agora não faz mais sentido aquilo, faz sentido isso daqui. Só que aí dá muito medo, porque a maioria das pessoas não tá tão alinhada assim. E mesmo aquelas que estão alinhadas, às vezes tem tantas crenças e dogmas que a gente não pode ser feliz, que não pode ter dinheiro, que não pode fazer o que gosta, que quem faz o que gosta não tem. Sabe aquele monte de lixo que colocam pra gente? Que aí você fala, não, mas peraí, eu tenho que virar jardineiro? Sim, seja o melhor jardineiro do mundo, né? Embeleze o mundo através da sua arte com as plantas. Por que não? Você não precisa ganhar um salário mínimo, fazer uma... E também, se fizer um salário mínimo, tá tudo bem. Desde que faça sentido. Faz sentido. Porque se você segue
a natureza toda se abre para você, porque ela fala, você está no seu Dharma. Você lembrou que eu e você somos uma coisa só, e você está contribuindo para o todo, e eu contribuo para você porque somos uma coisa só. Só que exige muita coragem nisso, né? Você se seguir, se desconectar da consciência de massa, da consciência de família, e falar, não, eu vou seguir só o meu Deus interno, precisa de muita coragem. Por isso que as pedras verdes vêm para isso, entendeu? E num terceiro momento, vem as pedras de chakra base. Era isso que eu ia falar, da coisa da matéria, né? Da Isso, gente que é o estar que eu falei desligado. Às vezes a espiritualidade fala pra gente que tem que ser espiritual e aí você abre mão, né, da matéria. Mas a gente está aqui encarnado, né? A gente precisa do dinheiro para sobreviver, a gente precisa de comida, né? De estrutura, de casa, de coisa e tal. Então, esse processo de abdicar de uma coisa para ter a outra não faz muito sentido quando a gente está, né, olhando para a espiritualidade no cerne, né, dela, assim, no interior, né, no coração mesmo. Eu estava até lendo sobre, aliás, eu escrevi sobre o Rubi antes de ontem no Instagram. Eu li. E aí eu escrevi sobre um aspecto mais prático dele, que é um aspecto de você conseguir organizar tudo isso para que seja colocado em prática na matéria. Mas tem um ponto dele que eu não falei ali, que é exatamente isso que você falou, que é você conseguir sacralizar o material. O rubi, por ele ter essa dignidade dele, por ser uma pedra preciosa, mas de cor vermelha, que ele tem essa questão, né, que também conecta com o chakra base, mas também é muito devocional, ele ajuda a gente a conseguir entender a importância da matéria e sacralizar no sentido de entender que ela é uma expressão do espírito. É uma energia. Não é ela, exatamente. E não é ela que tem que estar no controle, no sentido assim, eu não vivo para ela, mas é nela que eu me desenvolvo hoje. Então, eu preciso aprender a organizar, a entender, a saber lidar, né, com ela, e entender que sim, na matéria, eu posso enxergar Deus em cada uma das coisas, né, desde que eu entenda a função que ela tem, e eu passe a controlá-la e não seja controlado por ela. Sim, tem respeito. Exatamente, porque o que muita gente confunde é falar, não, mas a pessoa que fica lá na ganância, no materialismo excessivo, então eu nego isso tudo. Eu falo, não, você não precisa negar isso, você tem que aprender a lidar com isso tudo. Porque muitos projetos, uma vida saudável, equilibrada, muitas vezes você vai precisar, sim, de uma quantia substancial de dinheiro, né? Às vezes, para alguns projetos, fazer uma live agora, para fazer um projeto maior, para construir um templo, para tudo isso vai muito dinheiro, né? Agora, se esse dinheiro estiver alinhado com eu me conecto comigo, eu sei quem eu sou e por que eu faço isso, porque o dinheiro ele vem só como um instrumento de materialização do divino na matéria. Sim. E aí é onde eu faço a ponte toda, entendeu? Muita gente tem uma dificuldade muito grande. Eu fiz um curso para isso que devo lançar agora sábado ou domingo, só para a gente conseguir entender isso, né? Por quê? Porque é você conseguir fazer a ponte completa, né? Sim, e aí sim, você vai fazer que nem o Swamiji fala, né? Não há problema algum de você querer uma coisa boa, bela, harmônica. Platão dizia isso, bom, belo, harmônico, lógico, né? E inclusive até confortável, desde que você não se apegue. E você só não se apega quando você está aquilo ali, você está com aquilo ali por um propósito maior. Você entende de onde veio, você entende da sua conexão, e você não está ali porque, não, essa cama é tudo para mim, esse carro é tudo para mim. Não, não é. Mas dentro do meu propósito, se eu tenho a possibilidade, ótimo. Se eu não tenho, ótimo também. Sim, né? Então, eu acho que aí é onde a gente faz essa conexão, e é, sim, um grande desafio. Né? Mas eu acho que aí a coisa fica bonita. Pelo menos para mim faz sentido esse tipo de abordagem. Não tem como abordar isso agora, mas eu acho que aí a gente junta os três, né? Você falou do sétimo, do quarto, do primeiro. Exato, então, isso aí. É essa a ideia, né? A gente já está quase acabando. Tá quase acabando. Você quer falar de mais alguma pedrinha aí? Mais alguma coisa que, enfim, para completar? Eu acho que essa história do Rubi no final, ele trouxe o que eu queria, principalmente porque ele é o que vai materializar, né? Ou seja, o Rubi é aquele que te ajuda a transitar pela matéria de maneira tranquila.
tanto para você conseguir colocar um projeto em prática, operacionalizar as coisas, saber ganhar e gastar dinheiro, saber ganhar e gastar energia, porque como você gasta a energia do seu próprio corpo é a mesma coisa como você lida com dinheiro, né? Como você cuida da sua casa, do seu armário, do seu carro, da sua roupa, da sua comida, é a mesma coisa, é tudo você aprender os fluxos da energia na matéria, né? Então, quando você ali, por isso que você começa abrindo, ancorando e depois manifestando, né? Se você consegue alinhar isso tudo, aí a gente chega na meta, porque se de um lado a gente tem que aprender a se conectar cada vez com a nossa unidade mais, de outro lado a gente tem que aprender a manifestar essa unidade cada vez mais aqui. E essa é a grande beleza de tudo, né? Exato. Certo, muito bem. Ó, já estão pedindo para fazer outra live para continuar aí, que esse assunto é bem interessante, né? Mas enfim, tá acabando, faltam 2 minutinhos só, então queria super te agradecer, enfim, por ser essa pessoa maravilhosa na minha vida, meu terapeuta, amigo, professor em todos os tudo junto, níveis, exato. Te agradecer e, enfim, é isso. E vamos continuar aí no caminho, né? Juntos, sendo um e sendo individualmente cada um, né? No seu caminho, na sua perspectiva, porque eu acho que é isso. As diferenças fazem essa grande unidade, né? No fundo, é isso. E poder ancorar e poder, enfim, transformar, né? Transmutar pela energia roxa, ancorar nessa natureza no coração. E manifestar o amor, porque no fim o rubi tem esse tom, né, magenta, que é muito bonito e que traz exatamente esse lugar do coração. É isso, obrigada, Amore. Valeu, querida, obrigado você, obrigado a todo mundo que está vendo a gente. Para mim é um prazer poder ajudar, poder servir, poder compartilhar, né, porque eu acho que é isso que faz valer a pena, né? Sem dúvida. Quando a gente trabalha com alma, com coração, é a maior retribuição que a gente tem, né? E todo o resto vem junto, né? Exato. Então, obrigado por a gente entrar nesse tema e é isso. Depois as pessoas estão pedindo para você salvar a live, você salva. Vou salvar. E aí eu coloco no meu canal do YouTube também, você coloca no seu post passado também. Tá bom, combinado. Gente, obrigada pela participação aí.